Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Recentemente estava pedindo para Deus a direção para falar sobre alguma palavra, para que Ele quisesse que falasse. E enquanto isso, eu estava lendo, teve uma que tocou assim um pouco. E eu resolvi trazer aqui hoje, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia e com a forma como a gente está levando as nossas vidas. A palavra de hoje se encontra lá em Jeremias 12, do versículo 5 ao 6, que diz assim: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Como eu disse, essa palavra tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, como a gente está levando a nossa vida atualmente, porque muitas vezes a gente acaba pedindo para Deus muitas coisas que não são para benefício próprio, coisas para por interesse da vida cristã, coisas em prol do reino de Deus. Mas muitas vezes a gente pede uma coisa, a gente não tá nem conseguindo fazer uma em específico, uma coisa mais um pouco menos complicada, digamos assim. A gente pede para ser usado, pede dons, pede muitas coisas, pede para tocar a vida, tocar corações. Isso não é ruim, todos nós temos que pedir isso sim para Deus, e no tempo certo Ele vai nos capacitar para isso e vai nos fazer tocar vidas, e mais do que isso, tocar corações com a palavra dele, através da palavra dele, por intermédio do Espírito Santo. Que quem faz a obra não somos nós, é Deus. Somos apenas a ferramenta, somos o pincel. Quem faz a obra é Deus. E por que essa mensagem me tocou tanto? Quando diz aqui, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se a gente está se cansando, tá ficando sobrecarregado com coisas, com responsabilidades muito menores, com coisas menores, coisas até normais, digamos assim, né, do dia a dia, como que a gente vai pedir algo mais importante ainda, se a gente nem tá conseguindo lidar com as nossas próprias situações por enquanto? E aqui quando diz também, peço perdão pelo som de fundo que tá nos vizinhos, infelizmente isso é coisa que a gente não controla, mas voltando ao foco principal da palavra aqui, se a gente tá se cansando com coisas do nosso dia a dia, com tarefas próprias, com obrigações próprias, e isso já está nos sobrecarregando, como que a gente está pedindo mais coisas para Deus? Como que a gente está pedindo mais tarefas ao invés de pedir pra gente saber lidar melhor com as nossas no momento? Por pedir capacitação ao invés de pedir obras. Isso é um alerta bem importante na real, porque muitas vezes a gente acaba nos sobrecarregando porque a gente já tá com uma tarefa, já tá com algo assim em prol do reino de Deus pra fazer e tá pedindo mais. Gente, não é que as coisas de Deus é um fardo, mas, sabe, queira ou não, tem responsabilidade. Tem que ser feito com responsabilidade, com compromisso. Envolve entrega. Algo em prol do reino de Deus também envolve renunciar desejos próprios, prazeres próprios. Então a gente tem que tomar cuidado para não estar pedindo para Deus nos dar mais do que a gente consegue suportar. Claro, Ele não nos dá uma prova além da que nós conseguimos suportar, mas temos que tomar cuidado, que às vezes, mesmo que Deus nos esteja dando, a gente está tentando acrescentar coisa que Deus não está permitindo, coisa que Deus já falou que não está na hora ainda, que até é da vontade dele, mas que não está na hora ainda. Isso é um ponto pra gente se alertar, pra gente tomar cuidado, porque é aquela velha história, da gente não tentar entrar numa luta que a gente não consegue suportar. Primeiro a gente tem que pedir para Deus o quê? Capacitação, a direção de Deus para que a gente vença as lutas que já estamos enfrentando. E ao decorrer dessa, as que for da vontade dele e propósito dele,
Ele nos ajudar a vencer, a fazer mais coisas em prol do reino de Deus, para Ele mesmo. Mas quando a gente já souber lidar melhor com as nossas questões que Ele já deixou conosco, com as tarefas que Ele já nos deu. E aqui quando diz: se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Se a gente sempre ficar nos firmando só nos momentos bons, só nos momentos de paz que a gente tiver, quando a hora difícil, o dia mal vier, como a gente vai lidar com isso? Como iremos reagir? O que vamos fazer diante do dia mal? Qual será a nossa reação? Entrar em desespero? Ficar em choque? Ou confiar em Deus? Tipo lá, quando os discípulos estavam no barco e no meio da tempestade, no meio de uma tempestade, eles estavam em choque. Mesmo Jesus dentro do barco, eles estavam em choque ainda, digamos assim, né? Eles estavam com medo, eles estavam assustados, porque, poxa, no meio de uma tempestade, e eles naquele pequeno barquinho, nossa, é claro que a pessoa iria ficar com medo geralmente, né? Mas é isso. Aqui também tá falando justamente sobre isso. Sobre a gente não ficar só confiado no dia de paz, no dia bom. Só ficar tipo, as coisas estão mil maravilhas e é isso, vai. Cara, na vida cristã sempre tem momentos que vai ser muito difícil. Não quer dizer que é pra gente desistir, não. A recompensa não é nessa terra, é lá no céu. E é bem maior do que qualquer luta que a gente passe. Então, se a luta tá difícil, quanto mais difícil uma batalha, tenha em mente que a recompensa sempre será maior. Não é lutar por querer ganhar algo em troca, mas é reconhecer que toda batalha tem um propósito. Não é um propósito humano, é um propósito de Deus, que é segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida. Ou seja, se a gente ficar sempre só confiando nos dias que estão tudo em paz, quando dá uma apertadinha de nada, a pessoa vai entrar em desespero. Se a pessoa ela só busca as coisas fáceis, ela se nega a aprender sobre o que é ruim e sobre o que é bom, por causa que ela vai ficar alegando que ela não tinha culpa, pois ela não sabia. No dia que ela tiver que aparecer alguma coisa ruim na frente dela, que ela tiver que enfrentar, qual a preparação que ela vai ter? Essa é a questão aqui, eu acho que um dos pontos-chave dessa palavra de hoje. Não busquemos a Deus só quando tudo estiver parecendo maravilhoso, quando tudo estiver dando certo. Essa é uma das provas que mais pessoas acabam desistindo da vida cristã, mais pessoas acabam desistindo do caminho correto, do caminho da vida, acabam abrindo mão de tudo. E muitos, infelizmente, até da própria vida. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que o dia bom com Deus, todos os dias, até os dias ruins, é um bom motivo. É por um bom motivo. É para nos fortificar. Deus não faz nada para ver o nosso mal. Pelo contrário, até as dores que a gente passa é tipo uma injeção. Quando você está gripado, doente, às vezes a gente precisa tomar uma injeção. Dói, mas às vezes é necessário a injeção porque as outras dores seriam dores de morte. A injeção, por mais que doa na hora, ou até por um tempo um pouco mais longo, a gente sabe que será para cura. E é a mesma coisa na vida cristã. Mas as pessoas não estão entendendo isso ainda direito. E por isso estão desistindo. Estão desistindo de servir a Deus. Estão desistindo de buscar o caminho da vida. Que é o caminho da vida? O caminho da verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoas desistindo de Jesus, desistindo de buscar a palavra. Deus não desiste de nós. Se a gente for olhar pela Bíblia, quantas vezes Deus desistiu das pessoas? Agora, quantas vezes as pessoas se afastaram de Deus? E assim também na nossa vida. Muitas vezes não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. E mesmo Ele tentando se aproximar, a gente vai rejeitando por quê? Pelo medo. O medo da entrega, o medo da mudança. Cara, a mudança é algo assustador. É claro, é fato, a mudança é algo que dá medo.
O ser humano não sabe lidar com a mudança. Porque um exemplo pra uma criança. É um exemplo, é claro, a criança e tal, o povo vai menosprezar porque é uma criança, mas não. Não é motivo pra menosprezar, porque da mesma forma que no dia de uma mudança, uma criança se sente incomodada, pois é um lugar novo, é um lugar onde os colegas de escola que ela tinha, talvez, né, não vão estar lá. Vai ser uma escola nova, vai ser um bairro novo, uma cidade, talvez um estado, um país novo. Vai ser uma rotina totalmente nova, algo totalmente novo. E não sabe o que esperar. E isso acaba despertando em nós um certo desespero. E isso acaba muitas vezes nos sobrecarregando. Não é que a vida cristã nos sobrecarrega, é que às vezes esse desespero que nós mesmos acabamos alimentando, como que a gente alimenta isso? Dando ouvido a pensamentos ruins. Infelizmente, essa é a realidade. E dando ouvido a palavras ruins, porque tem pessoas que querem ajudar. Não é que elas fazem na maldade, elas querem ajudar, elas fazem no intuito de ajudar, mas acabam atrapalhando. Por não saber falar, por não saber explicar direito, elas acabam atrapalhando. Então acaba nos desesperando. É que nem, por exemplo, quando acontece um acidente ou uma notícia que é um pouquinho só ruim. Ah, não sei quem lá, seu filho se machucou. Aí a pessoa já entra em desespero. Como assim? O que aconteceu? Ah não, ele se cortou. Nossa, o que? Ele se cortou? Aí quando vai ver, ralou o braço. Cortou um pouquinho assim, sabe? Dá uma raladinha no braço. E a pessoa, por não saber se expressar, se explicar, acabou fazendo disso uma situação tão leve quanto essa, uma tempestade de copo d'água. Aí parecia que a pessoa já tinha ido pro hospital, parecia que tinha se machucado, quebrado um braço, se cortado inteiro. Não, era só um arranhão, um cortezinho no braço. Mas aí a pessoa, no intuito de ajudar, de avisar, acabou atrapalhando. Muitas vezes é assim. Até nós mesmos. Muitas vezes a gente fala isso parecendo que é outras pessoas, mas às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba atrapalhando por não saber explicar, por não saber nos posicionar direito. E é algo que a gente tem que tomar cuidado, para não servir de pedra de tropeço para outras pessoas. Na Bíblia também fala isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tem gente que diz que tudo é pecado, até coisas que não são, pelo medo de ser. Mas tem gente que até o que não é que necessariamente seja pecado, mas que não nos convém, que não é certo que façamos, que não é o correto. Pode até ser que não seja um pecado em si, mas que da mesma forma não é algo bom, não é algo correto, não é algo que deveria ser feito. E muita gente diz, não, é algo normal, é só um jogo, é só uma música, é só um filme, é só uma roupa, não tem problema. O problema está no olho das outras pessoas. E de fato, às vezes não é que a roupa seja o pecado em si, não é que o jogo, o filme, a série seja o pecado em si, mas e não é que a gente não possa assistir, mas a gente não deve, porque é aquela questão. Poder, a gente pode porque Deus nos deu livre-arbítrio pra gente escolher entre fazer o certo e o errado, entende? Agora, se a gente entrega nas mãos de Deus nosso livre-arbítrio e fala pra Ele decidir o que a gente deve fazer e nos ajudar a fazer só o que Ele quer que a gente faça, aí é outra coisa, né, gente? Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas, elas servem em prol do reino de Deus. Nem todas as coisas agradam a Deus. Pode ser que não seja necessariamente um pecado. Pode ser que não necessariamente o erro de fazer aquilo seja pra gente, mas pode ser que aquilo sirva de pedra de tropeço para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. Então pode ser que a roupa que uma garota esteja usando pode até ser, sei lá, um vestido, que a gente fala muito de roupa curta, e realmente roupa curta é errado, sim, segundo a palavra também diz, mas não é escandalizando, não é xingando, não é falando, causando intrigas, brigas, não é isso. Mas no caso de uma garota que tem um corpo um pouco chamativo, digamos assim, né, pra falar um pouco de forma respeitosa também, né,
Não é que necessariamente, por exemplo, se ela colocar um vestido ou uma roupa em específico, ela esteja pecando. Claro, tem roupas que não nos convêm, tem roupas que são sim pecaminosas, que são sim que servem de pedra de tropeço. Então, a forma como a gente fala, o jeito que a gente se expressa, o jeito que a gente se veste, que a gente age diante das outras pessoas, o tipo de coisa que a gente acrescenta na nossa vida, pode sim servir de pedra de tropeço para as outras pessoas. São coisas pra gente tomar muito cuidado mesmo. Pois da mesma forma que, por exemplo, quem vende a bebida não é que é o culpado da pessoa ser embriagado, mas tem parte da culpa. Porque se ele não tivesse vendido pra pessoa, a pessoa não teria pecado se embriagando. Então, da mesma forma, não é que a garota tem culpa de uma pessoa, mesmo sem que a outra pessoa queira pecar olhando de uma forma ruim. Às vezes a pessoa não quer, mas às vezes, mesmo sem a pessoa desejar fazer isso no coração, ela acaba fazendo, sem querer. E não é um motivo pra gente julgar a pessoa, pra gente apontar o dedo. Não, isso não cabe a nós. O juiz não somos nós, e sim Deus. Mas se alguém tá vestindo uma roupa que escandaliza, que serve de pedra de tropeço para outros irmãos que podem acabar pecando por olhar, mesmo se eles querendo olhar de uma forma errada, acabarem sem querer olhando de uma forma errada, então a pessoa tem sim parte da culpa. Ela é sim, de fato, em parte culpada daquilo também, do pecado do outro. Pois a culpa de ter pecado foi ela não ter se posicionado como deveria. A gente fala muito isso de mulheres, mas um homem também pode acabar fazendo uma mulher acabar cobiçando. Quando fala cobiça, geralmente pensa o quê? O homem cobiçar a mulher. Mas não, pode acontecer ao contrário também. Pode sim uma mulher cobiçar um homem. Até porque da mesma forma que um homem sente certa atração por o gênero feminino, gênero oposto ao dele, a mulher também, ela sente atração pelo gênero masculino, pelo tipo corporal do gênero masculino e etc. Então, homens também têm que saber como se portar. Tem sim, claro, geralmente a roupa de homem ela é um pouco diferente, a gente sabe. Mas não necessariamente isso afeta menos outras mulheres. Ou seja, tanto homens quanto mulheres têm que saber como se portar, têm que saber como se posicionar da forma correta, como agir diante das coisas, das situações. Tem coisas que não nos convém. Podem ela até não ser errada, mas não convém que a gente faça. Por exemplo, eu sou da igreja, não é que necessariamente seja errado que algum colega meu que esteja afastado, ele beba. Não é eu que tô pecando. Se ele se embriagou, não é eu que tô pecando. Mas não convém a mim estar sentado numa roda de pessoas que estão fazendo coisas erradas. Mesmo que eu não faça nada errado ali. Eu até faça tudo de certo. Não me envolvo com nada errado. Não convém a mim me assentar junto de uma roda que estão fazendo coisas erradas. Não convém a mim ocupar espaços, locais que não agradam a Deus, mesmo que eu não esteja fazendo coisa errada lá. Ah, eu falei uma besteira, acabou fazendo que a pessoa falasse um palavrão. Quem pecou foi eu? Não é que a culpa do pecado tenha sido sua, mas a partir de quando, queira ou não, por culpa nossa, a outra pessoa acabou pecando, a gente tem uma parte sim da culpa. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. E às vezes a gente tá fazendo tudo certo pra nós, mas alguma atitude nossa escandalizou um irmão nosso, uma irmã nossa. Alguma atitude nossa fez com que alguém pecasse. Mesmo que a pessoa tenha feito assim, sem o intuito de pecar, sabe? Alguma atitude nossa pode ter afetado alguém de uma forma ruim. Então, meio que a palavra de hoje é duas em uma. Esse ponto, pra gente tomar cuidado, pra não escandalizar os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E pra gente também abrir um pouquinho mais os olhos e ver que, às vezes, a gente tem pedidos que não são errados, são pedidos corretos, são pedidos que agradam a Deus, são da vontade de Deus e é plano de Deus fazer aquilo na nossa vida. Mas às vezes a gente tá pedindo no momento errado. Às vezes Deus quer, por exemplo, que a gente consiga lidar melhor com certas situações
pra depois querer avançar mais. É que nem todo mundo que tá treinando, por exemplo, na academia, que quer treinar o corpo inteiro, não começa treinando o corpo inteiro de início, ou pelo menos não deveria. Treina uma região em específico que tá precisando de um treino a mais. E depois vai treinando, consequentemente, as que mais precisam ser treinadas. Parte a parte, um passo de cada vez. Por exemplo, um jogador de futebol, ele é muito bom batendo falta, mas de escanteio ele é horrível. E toque longo ele também é horrível. Então, queira ou não, ele vai treinando aos pouquinhos. Qual que ele é pior? Nesse ponto ele é pior, ele não é nada bom fazendo cruzamento, então ele vai treinar mais isso. Aí quando ele tiver um pouco melhor nisso, ele vai treinando os outros pontos. Ou então ele vai treinando os outros pontos aos pouquinhos, mas dando um pouco mais de atenção nesse que ele é pior. E aí ele vai melhorando gradualmente. Aí ele vai começando a fazer outras coisas. Aí depois que ele já tiver bom em praticamente tudo de futebol, é um exemplo, mas isso não serve só para futebol, é porque como o futebol é dividido em várias áreas assim, várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí é um bom exemplo. Mas o foco principal aqui é o quê? Todos nós temos muitos pontos a melhorar. Muitos, não é poucos, é muitos pontos a melhorar mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado pra não tá querendo pôr a carroça na frente dos bois, ao invés de os bois na frente da carroça. Pra não estarmos tentando passar à frente do tempo de Deus, sabe? Mas eu queria contribuir mais na igreja. Mas eu queria também ao mesmo tempo pregar melhor. Mas eu queria falar da palavra melhor. Mas eu queria me expressar melhor. Calma. Um passo de cada vez. Pede a direção de Deus. Mas eu tenho muita dificuldade em me expressar. Pede pra Deus treinar esse ponto primeiro. Aí desse ponto, pede pra ele ir treinando cada ponto que precisa ser melhorado. E pede pra ele ir ajustando, melhorando, moldando cada um de nós. Pra que assim, a gente, assim como no treinamento, assim como no futebol, assim como em tantas outras coisas que a gente tem que treinar várias áreas diferentes, mas que às vezes é em prol da mesma questão, várias técnicas de futebol, mas da mesma forma em prol do futebol. Várias coisas que a gente quer fazer pra Deus, seja pregar, tocar, cantar, contribuir mais na igreja, ajudar mais as pessoas, mas tudo é em prol do reino de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para não estar tentando apressar, tentar passar à frente do tempo de Deus. No tempo certo, Deus vai guiando e vai nos direcionando, nos moldando, nos reparando, nos melhorando, nos aprimorando nas áreas que tem que ser aprimoradas. No tempo certo, seguindo cada passo, sendo dirigido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, espero que essa palavra tenha tocado no coração de alguém. E a gente primeiro vai avançando, passo a passo. Não tenta colocar os dois pés na frente, porque senão vai cair. A gente vai avançando, de passinho em passinho, dirigidos pelo Espírito Santo, com a direção da palavra de Deus e de Deus, sempre em oração com Deus, pedindo para melhorar, pedindo para Deus nos moldar, nos guiar e dirigir os nossos passos. E a cada instante, não só a cada dia, mas a cada instante, buscando melhorar mais e mais, deixar de cometer erros e passar a só acertar. Não quer dizer que da noite pro dia a gente vai fazer isso, mas é uma caminhada. Toda caminhada começa com um passo. Para Pedro andar sobre as águas com Jesus, primeiro ele teve o quê? Confiar em Jesus e dar o primeiro passo. E aí, Deus fez o resto. E assim também, Deus está nos dizendo: confie em mim, entregue minhas mãos e segure minhas mãos e vai caminhando comigo. Porque se não estamos só, Deus está conosco e sempre estará. Com fé em Jesus. Espero que essa palavra tenha tocado no coração de alguém. Se tocou, e se Deus tocou no coração de algum de vocês, para deixar um like, para compartilhar. Não por visualização, não por só pelo canal crescer, não. Para atingir mais vidas, para talvez mais palavras tocarem mais pessoas. E assim irmos crescendo juntos na fé, guiados pelo Espírito Santo de Deus.
através das pregações que Ele nos faz fazer, porque a gente sabe que por conta própria não fazemos as obras, somos as ferramentas, quem faz a obra é Deus, somos barro e Deus é o oleiro. Então que Deus abençoe cada um de nós, Deus abençoe também todas as pessoas em todos os lugares e situações que estejam passando, e que, caso não vejam próximos vídeos, nos vemos no céu, maninho, nos vemos no céu, maninha. Falou e até lá. Fui!